Olá, eu queria hoje falar sobre fechar o conceito de número que a gente vem trabalhando, né? Eu fiz um vídeo sobre as classificações e fiz um vídeo sobre as ordenações. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a construção do conceito do número propriamente dito, né? Então, primeiro a gente falou lá, fizemos uns testes, né, para mostrar como aos 6 anos a criança descobre que a disposição espacial dos objetos não influencia nas suas quantidades. Eu posso espalhar, eu posso juntar, eu posso botar dentro de a lata, onde quer que eu bote, onde tinha um 6, continua um 6. Isso a criança adquire aos 6, 7 anos. Aos cerca de 9 anos, ele vai realmente construir o que é o conceito do número, né? E aí é a junção dessas classificações com as ordenações, né? Nós vamos ver, por exemplo, que nós só temos 2 números, 0 ou 1, né? Daí os computadores serem esse sistema binário, né? Mas eu vou, numa segunda parte desse vídeo, eu vou mostrar assim para vocês sentirem mais como é que se dá isso. Mas é importante a gente saber que se a criança não chegar nas multiplicações, né, na inclusão das classes e conseguir multiplicar, é muito difícil ela avançar nas operações matemáticas de divisão e fração. E essa é a matemática básica. Quer dizer, se nós investirmos bem numa compreensão da fração, da divisão, da multiplicação, esse sistema, por exemplo, fracionário, que inclui as percentagens, tudo é muito importante. Se centrarmos nisso, nós preparamos a criança para um futuro de quase tudo na matemática vai precisar dessa infraestrutura, né? Embora ela seja feita hoje pelas máquinas de calcular, não tem como não haver a compreensão intelectual, lógica dessa estrutura, para poder avançar nos estudos matemáticos e nas áreas que precisa dessa infraestrutura, e também para a própria lógica do pensamento. Eu preciso compreender o que é uma fração, eu preciso compreender o que é a divisão, o que é a percentagem, né? Por exemplo, os números proporcionais, né? Como é que hoje, por exemplo, a gente vê na pandemia, se você analisar os dados brutos, eles são uma pandemia. Se você analisar os dados proporcional à população de cada país, é outra pandemia. Se você analisar a cura com a morte e a proporção de morte e de cura, é outro dado. Então, às vezes, as pessoas pegam o dado bruto e trabalham. Se você conseguir trabalhar dentro de uma postura mais lógica, mais matemática e fazer proporções, você vai ver a variação que acontece com os dados. Então, isso, por exemplo, para isso é importante a criança saber o que são números proporcionais. Mas isso ela vai aprender aos 12 anos, mais ou menos, né? Então, agora, o que é importante é que ela saiba o que é a classe e a ordem no sistema de numeração. Então, por exemplo, papais e mamães, professores que queiram ensinar bem uma criança, um dos conteúdos mais importantes que nós temos é compor e decompor números. Por quê? Porque quando eu componho ou decomponho um número, eu estou exatamente trabalhando qual é a ordem, qual é a posição que o número ocupa num sistema escrito, né? Eu escrevo 243. O que é que significa o 4, né? Ele é um número bruto, ele é 4, são 4 objetos. Se ele for dezena, eles são 40, né? E assim vai. Eu preciso saber qual é a posição que o número ocupa, né? Naquela escrita. Eu preciso também saber que a cada número, né, corresponde uma classe, ou seja, a quantificação, né? Eu tenho 243, eu tenho 40 de alguma coisa, né? Eu tenho 3 unidades de alguma coisa, tenho 40, né? E tenho 200, né? Então, a classe é o que refere ao que é e a ordem é a posição que o número ocupa. Então, é muito importante, por exemplo, quando ele compõe um número, né? Se eu dou objetos para ele compor, é importantíssimo, porque ele vai construir esse local em que fica cada numeração.
e se ele decompõe, ele compreende qual é o número bruto, né? Quantas pedrinhas seriam que aquele pastor que contava suas ovelhas com os carneiros, né? Fazendo correspondência, quantas pedras esse pastor tinha que carregar se ele fizesse a decomposição do número, né? Então, há a impossibilidade, às vezes, de carregar as pedras ou de nós desenharmos, né? Quantas laranjas são no número 243, né? Se eu tivesse que desenhar cada laranja, né? Então, todo esse processo de grupamentos e colocação no local de posição do número vai ser fundamental para ele fechar o conceito de número, né? Que o número refere-se a uma classe, a alguma coisa, a uma quantidade que eu tenho, e refere-se, e eu sei qual é o valor dele, dependendo da posição que ele ocupa na grade, né? Então, isso é o primeiro momento, e eu quero fazer agora um momento assim, desenhando um pouco, só para que vocês tenham uma noção mais clara do que é isso, tá? Muito obrigada e vamos para a segunda parte. Ó, aqui eu fiz um desenho para que a gente observe isso que eu disse, né? Na verdade, você só tem um número 0 e 1, né? Para esse avanço das numerações, eu vou sempre acrescentando 1. Então, 1 mais 1, a gente representou por 2. 1 mais 1 mais 1, 3. 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4. E assim vai sucessivamente até que chegou o 10. E aí isso é infinito, né? Os números infinitos é acrescentando sempre 1, né? 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 é a formação dos números, né? Daí o sistema binário. Para organizar na mente, o que é que o homem fez? Criou uma base 10, mas poderia ser base 5, poderia ser base 7, né? Eu posso fazer essa contagem do jeito que eu quiser. O mais comum, né, no Ocidente é a base 10. Então, eu fiz um grupamento que toda vida que eu completo 10, né, eu zero as unidades, e esse número aqui passa a ter um outro local, né? Então, aqui nós vamos ver isso, né? Eu tenho aqui 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 até chegar a 10. Quando chega em 10, eu deixo 0 unidades e passo 1 para a dezena, porque nesta casa, neste local, nesta posição, o número vale 10. E aí eu faço sucessivamente. Se eu botar aqui um 2, né? Eu vou ter esse mesmo processo, né? Se eu botar aqui 2, eu tenho o mesmo processo. Eu passei, quando eu completei aqui, eu passei para cá, e completei de novo, passei para cá, e sucessivamente. Então, o que a criança tem que entender é que, dependendo da posição do número, ela vai ter a quantidade real do que estamos trabalhando. Aqui, por exemplo, é uma decomposição 2.493. Então, ele tem que saber que aqui são unidades, que aqui são dezenas, que aqui são centenas e aqui são milhares, né? Cada um desses números são classes, né? Aqui se refere a uma classe. O número, ele é abstrato na matemática elevadíssima, né? Mas o número, ele se relaciona a alguma coisa. Eu tenho carneiros, eu tenho objetos, eu tenho folhas, eu tenho grãos, eu tenho o que tiver, é a classe que eu estou trabalhando, né? E aí, a ordem é a posição que esse número ocupa, né? Então, por exemplo, ele vem aqui, o 3 está na casa das unidades, dezena, centena e milhar. Isso é que é o mais importante para a criança compreender, para ela se jogar na grade, para ela conseguir fazer contas, né? Eu, por exemplo, na minha tese de mestrado, eu vi acontecer o seguinte: 79, por exemplo. Aí aqui a criança fazia 9, 10, 11, 12. Aí botava 12 aqui. 7 com 4, 11. Então dava esse número absurdo, né? E a criança não se dava conta, né? Por que ela erra assim? Todas as crianças, na minha pesquisa de avaliação, o número de erro desse tipo é assim absurdamente grande, né? Quer dizer, a incompreensão de que existe uma posição que ordena os números, né? Que se eu tenho aqui 2, então eu tenho que botar 2 aqui e passar 1 aqui.
E isso é o que às vezes as crianças fazem, um monte de número aqui, às vezes os pais não estão nem entendendo, mas ele compreende o que é que ele está fazendo, que ele está passando lentamente, de casa em casa, para compreender. Então, a criança primeiro vai compreender a soma, depois ela vai compreender a subtração, que é a operação inversa. Então, se a soma eu boto para cá, né? Eu vou botando os números para cá, na subtração eu vou, o que eles chamam de pedir emprestado. Então, se eu não posso tirar 9 de 3, eu peço um emprestado, boto para cá, esse 1 vira 10, né? Então, eu tenho agora 13 menos 9, aí eu posso, né? Então, a criança vai compreendendo através de todo esse processo de construção matemática, né? Então, isso é muito importante, trabalhar essa composição, decomposição, lugar de posição na grade, o que significa cada número desenhado, né? Do que nós estamos falando. Então, isso é muito importante verificar isso na aprendizagem da matemática, tá? Espero que eu tenha sido clara, mas podemos fazer outros vídeos para mostrar